Fala galera do sexto ano, venho trazendo a nossa videoaula dessa semana e hoje a gente vai trabalhar o capítulo 13 sobre o Império Romano, encerrando aí esse ciclo da Idade Antiga, de Roma Antiga, né? E já entrando na Idade Média, que a gente vai ver nos próximos capítulos, tá bom? Vamos lá. Peraí, a última. Bom, então, gente, sobre o Império Romano, eu acho que vai ser um momento mais tranquilinho aí da história da Roma Antiga pra gente, né? Só vamos lembrar como que esse império surgiu. A gente estava falando lá no capítulo 12 sobre o fim da República Romana, né? E nós falamos sobre o segundo triunvirato. E, não querendo voltar naquela história toda, nós vimos que no segundo triunvirato, o único sobrevivente dos três triunviros foi o Otávio, né? E o Otávio, que era tido como um filho adotivo do Júlio César, ele decide passar por cima do Senado, se declarar imperador e aí, a partir de então, iniciando a fase do Império Romano, né? E esse Império Romano ele vai durar de 31 a.C. até 476 depois de Cristo. No caso, o Império Romano Ocidental, que é esse que a gente tem falado até agora. Nós falaremos do Oriental também no final dessa aula e voltaremos nele mais para frente, tá? Dito isso, durante o Império Romano, os imperadores eles vão centralizar o poder político, militar, religioso de Roma, né, em suas mãos, tá? E isso, em outras palavras, quer dizer que o imperador, né, ele vai poder cobrar os impostos que ele bem entender, ele vai decidir questões relativas à guerra ou paz, ele vai retirar ou conceder direitos políticos e administrativos, ele vai poder fazer reformas sociais ou não, e por aí vai, tá? E como que passava o poder de um imperador para o próximo? Geralmente era de forma hereditária ou familiar, ou seja, passava de pai para filho ou, quando não tivesse descendentes, passava para um parente mais próximo. E durante o Império Romano, para o imperador ser escolhido, aconteciam duas coisas. Primeira, o imperador antigo ele deveria indicar quem seria seu sucessor. E aí, com a sua morte, a gente entra na segunda parte, em que o Senado ele aprova a eleição desse imperador indicado pelo antigo, tá? Vai ter horas que o Senado não vai gostar da indicação, mas o Império ele vai ter o apoio do exército romano. E aí é aquela história, né? A força faz fazer ser ouvida, né? Então, com o apoio do exército, com o imperador tendo apoio do exército em praticamente todo o Império Romano, o Senado não vai ter muita saída nessas situações, a não ser obedecer. Claro, o Senado é uma estrutura política, né? É um grupo político que tenta aí dar os seus golpes ao longo da vida, como a gente viu na República Romana. E ele vai continuar tentando dar esses golpes durante o Império, tá? Em todo caso, o que, que o Senado faz agora? Ele perde bastante poder político, ele está muito enfraquecido e a sua função principal agora é um conjunto de três, no qual o Senado continua elaborando leis para Roma, né? Só que agora essas leis elas vão ter que ter autorização do imperador, já que o imperador controla tudo. O Senado ele tem como função orientar o imperador quando o imperador quiser, ou seja, uma função de consulta. Se o imperador tem que decidir sobre uma questão delicada, ele pode pedir não, ele ordena que o Senado se reúna para aconselhá-lo, mas ele dá a palavra final. E terceiro, eleger os sucessores do império. Como a gente falou agora no imperador, o imperador indica um e o Senado vai lá e elege após a morte do imperador. E a relação do imperador com o Senado foi bastante conturbada, né? Porque o Senado perdeu bastante poder. E ninguém gosta de perder poder, né, gente? E assim o Senado ele tenta várias tentativas de golpe, né, contra o Império. Uma ou outra serão bem-sucedidas, mas no geral o imperador continua tendo poderes totais, tá?
E a última estrutura política que a gente pode falar é o exército. O exército ele tem uma dupla função. Eles são responsáveis por defender o território romano, que é um território imenso, gigantesco. Na fase da República Romana, a cidade ela vai se expandir para muitos territórios, dominando desde a região de Portugal e Espanha, indo até ali na região da Fenícia, da Mesopotâmia, né? E o norte da África também. E essa é uma função do exército, defender o território, tanto de ameaças estrangeiras como de conflitos internos. Além disso, o exército ele tem uma função muito especial, que é de defender o imperador. É criado pelo Império uma legião de militares responsáveis simplesmente pela segurança do imperador. Por que segurança do imperador? Porque tem um grupo aí que está tentando dar golpe no Império, como já dava golpe desde a monarquia romana. Tá? E para manter esse exército aliado, o imperador, os imperadores, quando eu falo o imperador, gente, eu falo de praticamente vários imperadores ao longo do Império Romano, tá? Então, esses imperadores eles vão investir no exército e vão conceder terras, conceder direitos e por aí vai. E aí o exército vai estar lá sendo aliado do Império durante muitos séculos. Agora, sobre a sociedade do Império Romano, ela vai se manter a mesma, só que ela será reorganizada. E essa reorganização ela vai ter um critério censitário, ou seja, apenas homens com determinada renda mínima poderiam participar das instituições políticas de Roma, ou seja, teriam direitos políticos, por assim dizer. E essa reorganização ela divide a sociedade romana em 4 ordens. 3 ordens e o resto, no caso. Né? A primeira ordem é a ordem senatorial, que é composta pelos antigos senadores patrícios lá da República, que se mantém aí como elite. Abaixo deles temos a ordem equestre, composta pelos homens novos, chamados de cavaleiros, de muitos desses aí que fazem parte do exército, né? Que enriqueceram na fase da expansão romana, tá bom? E aí passaram a entrar no Senado, passaram a ter direitos políticos também, né? Então temos essa ordem equestre daí. Abaixo dessas duas temos a ordem inferior, que é todo o resto a não ser escravos. Ou seja, plebeus de estrangeiros. E os plebeus de estrangeiros eles não têm uma condição econômica tão grande quanto os da ordem senatorial e da ordem equestre. Tá? Essa divisão em ordens, o livro ele não esquematizou dessa maneira. Ele foi jogando ao longo do texto que cada coisa era. Então, na hora de estudar, dá uma atenção especial para essas divisões que eu estou fazendo aqui, tá? Vai ajudar na hora de vocês estudarem e na hora de entenderem o livro também. Então, temos essa ordem inferior. E na base da sociedade nós teremos os escravos. E no Império Romano, isso já existia na República, no finalzinho dela. Mas o Império Romano ele vai ser um império baseado na mão de obra dos escravos. Toda a produção do Império Romano vai ser baseada na mão de obra escravista, tá? Por isso que a gente diz que o Império Romano ele tinha um modo de produção, ou seja, uma maneira de fazer as coisas, um modo de produção escravista, tá? Baseado na mão de obra escrava. Ele não tem um modo de produção baseado na mão do camponês. O camponês ele é plebeu, ou estrangeiro. Ele não é escravo. E durante o Império tem tanto escravo em Roma que sem a escravidão dentro de Roma o Império acaba. E é mais ou menos isso que acaba acontecendo no final do Império. Tá? Então nós temos essa divisão social aqui. Um detalhe que eu não falei. Na República Romana nós vimos que os plebeus conquistaram, né, direitos políticos. No Império eles perdem. Porque o imperador, como ele está concentrando tudo em suas mãos, ele acaba retirando direitos dos plebeus e incorporando esses direitos no poder do império. Como? Vamos ver aqui. O Otávio, então, ele foi o primeiro imperador romano. Ele governa de 31 a.C. até 14 a.C. E aí, o Otávio, pressionando o Senado com o apoio do exército e tudo mais, ele ordena que o Senado se reúna para criar um sistema para definir o império, ou seja, para organizar essa nova fase. E assim, o imperador ele se dá
novos títulos, os quais são, né? O título de Augustus, também chamado de Augusto, no qual esse título significa que o imperador passaria a ser visto como um ser divino. O outro título, Príncipes Senatus, significa que o imperador agora é o principal senador do Senado romano. Tanto é que é o imperador que ordena quando o Senado vai se reunir. Tá? Então, Príncipes Senatus, Príncipe Senado, né, o principal senador. Temos também um novo título, Pontifex Maximus. O imperador controla todas as práticas religiosas em Roma. E a religião romana é uma religião politeísta, né, com influência grega e tudo mais. Então, outras religiosidades que não fossem essas seriam perseguidas pelo Império Romano. Tá? Mais ou menos. Eu vou explicar mais para frente. Temos também o título de Tribunato Vitalício da Plebe. Lembra daquela Assembleia dos Plebeus? Já agora quem controla as decisões já é o próprio imperador. Os plebeus ainda podem se reunir, mas no final das contas já é a palavra do imperador que vale. Tá? O imperador que toma as decisões referentes aos plebeus. E Pater Patriae. O imperador deve zelar e proteger Roma e seu povo. Essa é a missão do imperador. Tá? É o seu dever. Tem outros títulos, outros deveres, outros direitos do imperador, mas os mais importantes são esses, tá bom? Durante o governo de Otávio, nós teremos muitas reformas sociais. Lembra que Otávio ele é lá um discípulo de Júlio César, né, o filho adotivo de Júlio César, então não é estranho a gente imaginar que ele governaria dessa maneira, concentrando o poder em suas mãos, né, e promovendo várias reformas sociais. E apesar de enfraquecer o Senado politicamente e retirar direitos do povo, né, dos plebeus, o Otávio, com suas reformas, agrada muitas pessoas, sendo um governante bem popular. E, durante o governo de Otávio, se inicia uma política que muitos imperadores vão reproduzir, que é a política do pão e circo, que é nesse momento que surgem os coliseus, as lutas de gladiadores no Império Romano. Tá? E essas lutas, esses eventos, né, considerados como um esporte, e na Roma Antiga, no Império Romano, eles serão realizados para desviar a atenção do povo sobre a retirada de direitos e a concentração de poder nas mãos do imperador. Ou seja, o pão e circo nada mais é do que uma distração que o império cria para satisfazer o povo e eles não se revoltarem com a perda de direitos. O circo é o próprio espetáculo do Coliseu, né, das lutas de gladiadores e por aí vai, das arenas, né? Enquanto que o pão é que durante esses eventos o império ele distribuía trigo para a população presente, para elas terem o que comer e tudo mais. Então era uma maneira do império aí ser bastante popular. Durante o governo de Otávio também, ele entende que Roma precisa se estabilizar, pois ela está saindo de uma crise na República, tanto uma crise política como uma crise econômica e social. Então, durante o governo de Otávio, inicia-se a fase da Pax Romana, ou a Paz Romana. E o que foi isso? Foi o momento em que o Império Romano decide diminuir o seu processo de expansão, tá? Até mesmo interrompendo durante alguns anos. Tudo isso para que o exército romano se preocupasse em defender o seu território e em evitar as revoltas que estavam acontecendo durante o final da República dentro de Roma. Tá bom? E aí o império ele vai se expandir durante a Pax Romana, mas se expande muito pouco, em alguns momentos só. No geral, o império ele se fecha, né? Ele se estabiliza. E essa Pax ela dura praticamente até o final do Alto Império Romano, até 180 anos depois de Cristo. E aí daí para frente as coisas vão mudar. Com a morte de Otávio, os princípios do imperador e tudo mais, né, permanecem para os próximos imperadores, e aí teremos duas fases do Império Romano: a fase do Alto Império Romano e a fase do Baixo Império Romano. A fase do Alto se inicia com o governo de Tibério, né? E de sua dinastia, a dinastia Júlio-Claudiana. Quem era Tibério? Tibério não era filho de Otávio,
né, logo aquela ideia de o poder do imperador ser passado de pai para filho, ela não começou bem assim. O que aconteceu? O Senado tinha definido, né, que o poder passaria de pai para filho com o Senado autorizando, elegendo, né? Só que diz a lenda de que o próprio imperador Otávio não gostava dessa característica. E ele defendia que não, o melhor candidato deverá ser imperador. Então, o que ele fez para burlar essa característica, né? Ele considerou Tibério como filho adotivo. E aí Tibério pôde governar como imperador do Alto Império Romano. Só um detalhe sobre essa divisão do tempo. Geralmente, a gente considera o Alto Império Romano já tendo início com o governo de Otávio, tá bom? Mas o livro de vocês ele decidiu dividir, começar com Tibério. Aí eu mantive a divisão. Mas não estranhe se na prova vocês já verem que o governo de Otávio representa o Alto Império. Porque é no governo de Otávio que inicia-se o Império Romano, né? Então, durante o Alto Império Romano, por que alto? Porque é o ponto mais alto da história do Império, em que ele cresce, em que ele não vai sofrer grandes conflitos, grandes revoltas, e que ele vai se manter estável durante praticamente todo o tempo. Tá? É claro, teremos alguns eventos aí, por exemplo, teremos o imperador, que é o imperador Nero, é o quarto ou quinto imperador, eu não lembro agora, que ele vai perseguir os cristãos, e vai acusar os cristãos de tacarem fogo lá em Roma e tudo mais. E aí teremos uns momentos de crise. Mas, no geral, a fase do Alto Império Romano é bastante positiva, pois é uma fase em que a própria sociedade romana se vê segura, se vê crescendo e tudo mais. E como será a administração do Império? Basicamente, teremos dois tipos de províncias. O que é uma província? É como se fosse um estado. Então, teremos várias províncias, seriam vários estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, por aí vai. Só que lá em Roma. E nessas províncias teremos dois tipos de administração. Teremos províncias administradas diretamente pelo Senado e províncias administradas diretamente pelo Império, pelo próprio imperador. Serão províncias senatoriais e províncias imperiais. Tá? No geral, o imperador que manda mesmo. Então, até as províncias senatoriais têm que ter aí uma certa obediência às decisões do imperador. Durante o Alto Império Romano surge o ditado: todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Porque preocupado em conectar o seu império, os imperadores eles vão conectar todas as províncias até a cidade de Roma. Então são criadas estradas conectando Roma a todas as províncias do território do Império Romano. É parecido com o que o Império Persa fez lá com as satrápias, em que eles criam estradas com mensageiros, um correio, né, para fazer a comunicação entre todo o Império Persa. Com o Império Romano é parecido isso daí, né? E aí surgiu o ditado: todos os caminhos levam a Roma. Temos também, na fase do Alto Império, um desenvolvimento cultural muito forte dentro do Império Romano, com a incorporação do helenismo, visto que o Império Romano já dominava a região da Grécia Antiga. E aquela cultura helenística lá, da época do Alexandre o Grande, das cidades gregas, ela acaba sendo incorporada pelo Império, e aí a religião romana se desenvolve, a filosofia se desenvolve, e por aí vai. Se vocês prestarem atenção, o Alto Império ele vai de 14 a.C. até 235 depois de Cristo. Então, no meio disso tudo surgiu quem? Cristo. Né? Jesus nasce no ano 1 e morre no ano 33 depois de Cristo. Então, a partir de agora, as datas na nossa disciplina vão subir em vez de descer. Tá? Então, durante o Império Romano, apesar de ter uma estabilidade grande, teremos fases de crise, como eu falei. E uma dessas fases é justamente com o surgimento do cristianismo, entendido pelo Império como uma possível ameaça à Pax Romana. Por isso, os cristãos passaram a ser perseguidos naquele momento. Agora, por que uma religião que surge ali seria uma ameaça à Pax Romana? Porque numa das doutrinas do cristianismo, numa de suas ideias, diz que todos seriam iguais, né, aos olhos de Deus, e que apenas existe um Deus e não vários, como era
defendido pelo politeísmo de Roma e tudo mais. Logo, se você diz que todos são iguais perante os olhos de Deus, isso é dizer que tanto o imperador, tanto o escravo são iguais. E isso é muito problemático. Pois, como a gente viu aqui, o imperador, para o império, né, ele é um ser divino. Ele não é igual a todo mundo. Ele é a pessoa mais capacitada para ser a liderança do império. Então, isso era um problema muito grande, né? E aí o Império Romano passa a perseguir os cristãos, desde no momento de Cristo até algumas décadas e séculos depois, quando aí as coisas vão mudar. Enfim, apesar de uns momentos de crise, o Alto Império Romano foi um momento de muita positividade para os romanos, de muito crescimento. Quando que isso muda? A Pax Romana, ela muda ali em cerca de 180 depois de Cristo, quando os próximos imperadores não vão saber levar essa estabilidade adiante. E aí a coisa desanda mesmo quando a gente entra no Baixo Império Romano, que é a fase de decadência do Império. Se inicia em 235 e termina em 476 depois de Cristo. Tá? Agora, por que o Império Romano entrou em crise e acabou? Temos 4 fatores aí. Vamos lá. Começando pelo fator econômico. O Império Romano é gigantesco. Tem muitas províncias, muita gente para administrar e controlar. Logo, isso gera altos gastos para manter o império funcionando. E dentro desses grandes gastos, isso acaba levando a uma crise na produção agrícola e que vão faltar alimentos, tá? Para abastecer todo mundo. Além disso, existe uma grande dificuldade de você manter a escravidão funcionando, por 3 motivos principais. Primeiro, tem muito escravo em Roma. E esses escravos se revoltam. E os que não se revoltam acabam morrendo pelas doenças, pela condição de trabalho forçado que existe. Além disso, como funcionava a escravidão que a gente falou até agora? Ou você era escravo por dívidas, ou era escravo através de guerras. E como a gente viu na República, a escravização dos plebeus por meio de dívidas não existe mais, era proibida. Então, como você tem escravo dominando outros povos? E como você domina outros povos fazendo guerra? E fazer guerra custa gente, custa soldado e custa dinheiro. Então, o modelo de produção escravista, o modo de produção escravista estava ficando insustentável. E aí, acabou sendo criado naturalmente, ou seja, não foi intencional, um sistema de relações de trabalho, que é o sistema de colonato. E esse sistema de colonato presta bastante atenção, que a gente vai falar disso bastante na Idade Média. O que significa o colonato? Nós temos, durante essa crise do Império Romano, escravos, que eu falei agora quais são os problemas da escravidão nesse momento, mas temos também plebeus. E esses plebeus não têm terra, não têm direitos e estão sofrendo. Logo, o que vai acontecer? Esses plebeus, alguns tinham um pouco de terra, outros não. O que acaba acontecendo? Eles passam a entrar em acordo com os grandes proprietários de terra. E o acordo é: o grande proprietário deixa o plebeu viver em sua terra, ter lá um pouquinho até de sua terra para ele mesmo, sobreviver com sua família. Em troca, esse plebeu terá que trabalhar e gerar produção agrícola para o dono da terra. Tá? E se o dono da terra mudar, o plebeu continua na terra e passa a trabalhar para um novo dono. O plebeu não recebe um salário, tá? Ele é diferente disso. Ele não recebe um pagamento por trabalhar na terra do senhor. Ele recebe o benefício de poder viver naquela terra, tá? Então, com o passar dos anos, aquele modo de produção escravista passa a ser transformado, passa a ser deixado de lado e passa a surgir o modo de produção do sistema de colonato, em que essas relações entre senhores de terra e servos passam a existir. E isso inicia-se com o fim do Império Romano, no final, né? E se desenvolve durante a Idade Média,
que é o que a gente vai falar nos capítulos 15, 16 e 17. Tá? Então, a economia romana estava com essa crise aí. O fator político, temos outras coisas, né? Por exemplo, os militares cresceram politicamente durante o Império Romano, porque estavam lá colados com o imperador. Então, eles e os patrícios ficavam disputando quem mandava mais, depois do imperador, é claro. Tá? E isso desgastou a relação política dessas duas classes. E isso acabou levando conflitos entre elas e tudo mais. Né? Cresce uma rivalidade entre elas. Né? Além disso, na Roma Antiga, e presta atenção nisso agora também, porque é algo que a gente vai voltar em Idade Média, Roma sofria com ameaças constantes de invasões de povos bárbaros, tanto através de guerras entre os romanos e esses povos bárbaros, como através de migrações, em que povos bárbaros acabaram entrando no território romano e passaram a viver ali dentro. Tá? Entraram pacificamente, então essas invasões ocorriam tanto de forma agressiva, com guerra, como de forma mais pacífica, através de migrações. Agora, presta muita atenção. Quem eram os povos bárbaros? Lá na Grécia Antiga, eu lembro que eu falei com vocês que os gregos achavam que todos aqueles povos que não eram gregos, que não falavam grego, que não faziam parte da cultura grega, eram povos bárbaros. E por isso eram povos inferiores. Os povos bárbaros para os romanos é a mesma coisa. São todos aqueles povos que vivem fora do Império Romano e não falavam latim. Geralmente, os povos bárbaros se referiam aos povos germânicos, que vêm ali da região da Alemanha para o norte da Europa. Tá? Então, eram povos que falavam línguas diferentes, tinham culturas diferentes, se vestiam diferente e eram povos, muitos deles nômades. Tá? Então, nós temos aí, por exemplo, os hunos, os visigodos, os vikings e por aí vai. Tá? Então, esses povos bárbaros estão adentrando o território. Tá? E isso acabava deixando a administração das províncias muito instabilizada, muito instável, na verdade. Muito difícil de controlar, porque agora temos outros povos entrando em contato com os romanos. No final das contas, o Império Romano, já em crise, ele acaba se dividindo a mando do imperador Diocleciano em 284. Eu não vou falar mais depois de Cristo, porque daqui para frente é tudo depois de Cristo, tá, gente? Então, é criado o Império Romano do Ocidente, com um imperador, e o Império Romano do Oriente, com outro imperador. Tá? E em cada um desses impérios, esses imperadores tinham um auxiliar. Então, no Império Romano do Ocidente tem um imperador com um auxiliar, e no Oriente, outro imperador com outro auxiliar. E com o passar dos anos, esses auxiliares viraram imperadores também. Então é como se a gente dissesse que no Império Romano do Ocidente temos 2 imperadores e no Oriente temos 2. Mas não ficou sempre assim. Por quê? Em 330, esse império dividido foi reunificado. Mas a capital, a sede do império, mudou. Não era mais a cidade de Roma, e sim a cidade de Constantinopla, que fica no lado oriental do Império Romano. Então, apesar desse império ter se reunido, as diferenças de território permaneceram. Então a gente vai continuar falando que existia um Império Romano no Ocidente e outro no Oriente. Tá? Apesar de que nesse momento aqui do Baixo Império Romano eles se reuniram novamente. Quando que isso muda? Quando a parte ocidente do Império Romano ela acaba decaindo no ano 476 depois de Cristo, que é quando a cidade de Roma ela é tomada, ela é conquistada. E aí a gente entra na Idade Média. A gente vai falar depois. A parte oriental, ela continua existindo por mais de um milênio. E ela só vai cair
em 1453, quando o Império Romano do Oriente vai ser conquistado pelo Império Turco-Otomano. Tá? E aí a gente entra na Idade Moderna. Esse Império Romano do Oriente ele vai receber um outro nome, chamado de Império Bizantino. A gente vai falar dele no capítulo 15. Por que bizantino? Porque um dos imperadores desse império foi Bizâncio. E aí denominaram esse império com seu nome. Tá? O cristianismo também existe no Império Romano do Oriente, mas ele vai ter novas características. Isso a gente vai falar mais para frente. Outro fator foi o fator militar. O exército tinha grande importância no Império Romano. E por isso, os militares deveriam estar bem satisfeitos, principalmente os comandantes, os líderes do exército e tudo mais. Logo, gastava-se muito recurso com o exército. E aí esse gasto, com essa crise da economia, esse gasto foi ficando cada vez mais pesado. E aí não teve mais como agradar todo mundo, fora que aqueles bárbaros, aqueles povos bárbaros, povos germânicos, que entraram no território romano de forma pacífica, através das migrações, eles já acabaram sendo incorporados ao exército romano e lutaram ao lado do exército romano. O problema vai ser que, com o império em crise, esses grupos germânicos, esses grupos bárbaros, né, que receberam treinamento militar, eles já acabaram atuando como povos mercenários, como grupos mercenários. E o que é um mercenário? É aquele soldado que vai trabalhar para quem pagar mais alto para ele, quem pagar um salário mais alto. Logo, criam-se várias guerras dentro de Roma, em que esses mercenários serão contratados por povos estrangeiros para lutarem contra os romanos e vice-versa. Tá? Então, esses mercenários, esses povos germânicos, bárbaros, eles já acabam sendo um fator importante para o fim do Império. Um detalhe, gente, esse nome bárbaro que eu me refiro é como se fosse um xingamento dos romanos para os povos que eram diferentes deles, tá? Eu estou falando aqui bárbaros germânicos, mas eles são a mesma coisa para a gente. Mas é melhor denominar eles como povos germânicos. Eu estou falando mais bárbaro para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Mas mais para frente eu vou me referir a eles como povos germânicos. Por fim, teremos o fator religioso, em que o cristianismo ele vai se fortalecer da época que Cristo vivia, né, que Jesus Cristo viveu, até posteriormente, em que as ideias cristãs serão expandidas por seus apóstolos e desenvolvidas e espalhadas pelo Império Romano. E são ideias que pregam que todos são iguais perante a Deus, que prega a caridade, que prega o fim da desigualdade social e tudo mais. E tudo isso ameaçava a existência do Império. Tá? Teremos outros conflitos religiosos dos romanos, não apenas com os cristãos, mas contra os judeus também, em que no ano 70 nós teremos a segunda diáspora judaica, em que os judeus que viviam na Palestina serão dominados pelos romanos e a cidade de Jerusalém acaba sendo destruída pelo Império Romano. E esses judeus têm que meter o pé, tá? E passa a se espalhar pela Europa novamente. Agora, para fechar, no ano 313 é assinado o Édito de Milão, que vai dar liberdade de culto religioso para os romanos. Isso é assinado pelo imperador Constantino. Por quê? Porque o cristianismo já era uma religião muito popular dentro do império. E por causa dessa crise social que estava vivendo, as pessoas mais pobres, de não terem o que comer, de não terem onde trabalhar e tudo mais, o imperador precisou agradar esse povo para que eles diminuíssem as revoltas. Né? E lembrando que aquela política do pão e circo, ela não vai durar para sempre, ela não vai atender, não vai servir para sempre. Então, criando esse Édito de Milão, né, defendendo a liberdade religiosa dentro do seu império, os cristãos vão ter mais espaço aí. E, quase 80 anos depois, em 391, o imperador Teodósio decide estabelecer o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E aí os cristãos já estão bem melhor, né, para viverem em Roma do que estavam antes, quando eram perseguidos. Só que temos os outros fatores, né?
E só isso aqui não vai adiantar. E o Império Romano acaba se dissolvendo, né, no ano 476 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente. E aí todo aquele imenso território do Ocidente acaba sendo fragmentado e novos reinos vão surgir, reinos controlados pelos reis germânicos, pelos reis que vêm dos povos bárbaros. Isso a gente vai falar no capítulo 15. Bom, gente, a minha ideia era fazer a videoaula do capítulo 13 e 14 hoje. Mas como o 13 já está muito grande, eu vou lançar o capítulo 14 e 15 juntos semana que vem. E na outra semana o 16 e 17, tá bom? É isso, gente. Vou colocar o dever de casa para vocês de amanhã lá no grupo da escola, na sexta-feira. E a gente resolve esses exercícios de casa na terça, tá bom? Na terça não, na quarta, que agora o nosso horário mudou, né? Bom, é isso, gente. Ficamos por aqui. É isso. Tchau, tchau.